hora! É hora! É hora da história! Na história bíblica de hoje, nós vamos aprender sobre o valor do respeito. Eu tô aqui com a Mina, essa garotinha bonitinha, e ela está aqui com o símbolo que a gente escolheu para o respeito. Mas o que é respeito? Respeito é você olhar ao seu redor e agir e fazer as coisas de uma maneira que não atrapalhe ninguém. Olha que valor importante. Tem muitas pessoas que não têm respeito. Por quê? Porque elas não olham ao redor. E às vezes elas estão fazendo coisas que estão atrapalhando as pessoas. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre o respeito, sobre respeitar os outros, para que os outros nos respeitem também. Para ensinar sobre esse valor para vocês, eu quero contar a história de uma menina. A Bíblia diz que ela era serva de Naamã. Essa menina, que a Bíblia chama de serva de Naamã, ela vivia aqui em Israel com a sua família, aqui ó. Mas Israel perdeu uma guerra e toda vez que um país perdia uma guerra, o vencedor levava para sua cidade escravos, cativos. E essas pessoas, elas iam para o cativeiro. Então elas eram levadas para longe da sua família, para longe da sua casa. E foi isso que aconteceu com essa menina. Ela vivia em Israel, mas ela foi levada aqui, ó, para Síria. Muito, muito longe da sua casa. E provavelmente essa menina vivia na Síria como escrava, na casa de um grande comandante, um homem muito importante. Essa menina, ela vivia na casa do grande comandante chamado Naamã, que era um homem muito poderoso lá na Síria. E ela era serva da esposa de Naamã. Então ela trabalhava para essa mulher e fazia tudo que ela pedia. Um dia, essa menina percebeu que havia algo de diferente naquela casa onde ela morava. Ela olhou ao redor e percebeu que algo estava diferente. Ela viu que Naamã estava doente. Vejam, cheio de manchas na pele. Provavelmente ela percebeu que a esposa de Naamã, a quem ela servia, e Naamã estavam tristes, preocupados, porque essa doença que Naamã tinha, chamada lepra, não tinha cura. E é muito provável que ele tenha ficado muito triste, ou às vezes até com raiva, e a sua esposa também. Essa menina, ela percebeu tudo isso, que algo estava diferente naquela casa. E ela fez algo muito interessante. Ela chegou e ela disse para sua patroa bem assim, que se Naamã fosse até Israel e procurasse o profeta Eliseu, que ele poderia receber uma cura. Ela percebeu toda aquela situação que estava acontecendo e ela teve respeito por tudo que estava acontecendo naquela casa. Ela tinha tudo para ter raiva, tanto da esposa de Naamã quanto dele, porque afinal de contas foram eles que levaram ela para longe de casa. Mas ela não fez isso. Ela olhou ao redor, viu que eles estavam tristes, lidando com uma doença grave, e ela chegou para sua patroa e disse: se o meu patrão for até Israel, ele pode ser curado.
Olha que lindo, que atitude de respeito a serva de Naamã teve com ele. Ele, na verdade, não respeitava ela, mas ela respeitava ele. E ela não deixou toda aquela situação triste atrapalhar o quê? A obra de Deus. E depois que essa menina falou isso para sua patroa, ela foi até Naamã e conversou com ele. Ela conversou com seu esposo e disse para ele que ele tinha que ir até Israel. No começo não deve ter sido fácil para ele, né? Reconhecer que ele tinha que ir até Israel. Mas ela contou aquela menina que cuida daqui, que veio de Israel. Ela disse que o profeta Eliseu, que Deus usa a vida do profeta Eliseu. Provavelmente foi essa conversa que eles tiveram. Sabe por quê? Depois de um tempo, Naamã decidiu ir lá para Israel, como a sua serva havia dito. Quando Naamã chegou doente lá em Israel, ele levou dinheiro, ele levou uma carta do seu superior e ele chegou lá em Israel. E daí eles direcionaram ele até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu nem recebeu ele. O profeta Eliseu mandou o seu empregado dizer para ele aonde que estava a cura dele. E a cura dele estava no Rio Jordão. O profeta usado por Deus, porque tudo isso era Deus que estava fazendo e conhecia o coração desse orgulhoso comandante, disse através de Eliseu que ele tinha que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Quando contaram isso para ele, ele ficou muito bravo. Ele deve ter ficado bravo porque o profeta Eliseu nem saiu para receber ele e porque ele tinha que mergulhar no rio. Ele disse bem assim: eu mergulhar nesse rio? Lá na minha terra tem rio muito mais bonito que esse. Eu, se fosse para mergulhar no rio, eu tinha mergulhado lá. Ele era muito orgulhoso e por isso, no primeiro momento, ele não quis obedecer. Mas os seus servos que estavam com ele, que foram com ele na viagem, disseram assim: mas Senhor, se ele tivesse dito uma coisa muito difícil, o Senhor não ia fazer? Por que não obedece e não mergulha como ele havia dito? Como ele estava muito doente, ele pensou, venceu o orgulho e foi até o Rio Jordão. Quando chegou lá, ele começou a mergulhar nas águas do Jordão, como o profeta havia dito. Ele mergulhou uma vez, mergulhou 2, e foi mergulhando, até que na 7ª vez, vejam, ele saiu totalmente limpo. No 7º mergulho, Naamã recebeu um milagre de Deus e foi completamente curado. Depois que Naamã recebeu essa cura do Senhor, ele não foi mais o mesmo. E ele passou a testemunhar que não havia Deus como o Deus de Israel. Isso mostra que Naamã foi curado no corpo e também no coração dele, porque agora ele cria no verdadeiro Deus e ele testemunhou a respeito desse poder de Deus. E ele disse que ele ia voltar para a terra dele e que lá na terra dele eles adoravam outros deuses, mas que ele sabia a partir de agora que aqueles outros deuses não eram verdadeiros, que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Que linda que é essa história, não é verdade? E ela pôde acontecer. Um homem importante, um grande comandante, pôde conhecer a Deus, receber um milagre, uma cura, por causa de uma garotinha, a serva de Naamã, que tinha na sua vida o valor do respeito, que olhou ao redor e viu que o seu patrão estava doente
e se importou com ele. E por causa dessa atitude foi que ele pôde conhecer e experimentar o grande poder de Deus. Que história linda, não é verdade? Que valor importante é o respeito. É, a serva de Naamã.